Certo. Bom, então, boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo a presença online, né, mas presença de alguma forma de todos que estão aqui, a presença do Alexandre, que aceitou o convite, o Gustavo, que está organizando comigo o evento, e os funcionários do Departamento de Letras Modernas, do LAPEL, enfim, que também estão participando de alguma forma. Esse ciclo, na verdade, ele é uma atividade institucional dentro do meu pós-doutorado no Departamento de Letras Modernas, e então a Maria Silvia Beth, que é minha supervisora, também participou, assim, e teve uma participação muito importante, ajudando com questões técnicas e outras coisas, então também queria agradecer a ela, e a todos que estão assistindo, evidentemente, né? E aí, como nós estamos no primeiro encontro, eu gostaria de, bom, eu e o Gustavo preparamos uma apresentação uma justificativa desse ciclo de eventos que eu vou começar, então, lendo para vocês. Vivemos numa era em que cada novo evento geopolítico, o mundo parece estar por um triz, fustigado a paralisia diante do cogumelo atômico, que volta a assombrar o horizonte. Genocídios como cenas cotidianas, catástrofes ambientais evitáveis e deslocamentos forçados, guerras simultâneas, sucessivas, um adensamento que supera as experiências mais nefastas do século passado. Intensificação do sofrimento pela violência e pela exploração, testando a todo momento os limites do suportável. Nesse cenário aterrador, o que resta ao teatro? E qual seria a pertinência da expressão teatro político, no momento em que grande parte, não só do teatro, mas da cultura, parece transpirar política, valores humanitários, identidades historicamente silenciadas, ainda que muitas vezes isso só seja mais um dos modos de expressão da forma mercadoria. Na concepção desse ciclo, partimos do pressuposto de que seria necessário tematizar e refletir sobre essa expressão, teatro político, não no intuito de rotular a arte, e sim de indagar qual pode ser a função social do teatro em meio à crise, ou à aporia histórica. Como refletir sobre a inscrição política do teatro, para além do teatro como refúgio dos gritos de desesperos ornamentais, nichos de pesquisa e experimentação ensimesmados, ou entretenimento anestésico, e sem ceder ao alarmismo do fim do mundo, nem ao dogmatismo de velhas ilusões. Para fazer frente a esse quadro, esse desafio histórico, sem se atar a antigos modelos, mas sem se fiar um discurso vago que despolitiza o político, tornando o mero conteúdo alimentar a máquina cultural hegemônica, torna-se imperativo retomar as experiências do passado, em que a imaginação artística iluminava os limites da imaginação política, transformando a cena em laboratório onde o fatalismo é desmontado e a história reaberta ao gesto de intervenção. Acreditamos que as conferências reunidas nesse ciclo ajudam a organizar esse mapa de experiências passadas para nos prepararmos para os combates futuros. Bom, dito isso, eu acho que os avisos iniciais eu já dei. Eu vou fazer uma apresentação da fala do Alexandre Flore, então, que vai estar conosco hoje. Acho que foi. E, em seguida, eu vou passar a palavra para ele. O Gustavo mandou a lista de presença para vocês preencherem. Não esqueçam, coloquem nome e e-mail, né? Porque sem um e-mail a gente não consegue enviar o certificado. Bom, Alexandre Willibor Flore é doutor em literatura alemã pela USP em 2006, com tese sobre a obra de Thomas Bernhard. Desde 2008, atua como professor de graduação e de pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá, sobretudo sobre teatro brasileiro e alemão,
e crítica materialista da obra de arte. É membro do GT da Ampol, da GT da Ampol Dramaturgia e Teatro, atuando na coordenação entre 2012 e 2016 e no biênio 2025 e 2027. Organizou os livros Teatro e Intermedialidade, 2015, Dramaturgia e Teatro, a Cena Contemporânea, 2019, Teatro e Política, 2022, e o dossiê da leitura cênica para a encenação da leitura, para a revista Dramaturgias da UNB, em 2025. Fez pós-doutorado na UFRJ em 2017 sobre Brecht e o teatro dialético no Brasil, e na UFPR em 2022 sobre o teatro de Ernest Toller, que resultou na tradução de Hoppla, Estamos Vivos. E o título da fala do Alexandre Sory hoje aqui é Sobre o Teatro Político na República de Weimar, a partir de Hoppla, Estamos Vivos, de Ernest Toller e Erwin Piscator. Bom, passo então a palavra ao Alexandre. Está com você, Alexandre. Obrigado, Felipe. Só para eu entender aqui, uns 45, 50 minutos de fala, pode depois ser. a gente passa para um debate e tal. Eu vou tentar me ater ao tempo, então, né? Eu queria começar agradecendo ao Felipe e ao Gustavo pelo convite. Todo o evento está maravilhoso, fiquei muito feliz de participar dele, de poder assisti-lo, inclusive. E por todas as pessoas que estão aqui, muitas, na verdade, algumas pessoas que eu não via há muito tempo, e fico muito feliz em reencontrá-las para falar sobre o Toller, inclusive, que é uma paixão antiga, desde a época da graduação, mas que ficou meio que parada até, como disse o Felipe, em 2022, quando, para fazer um pós-doutorado na UFPR, a ideia era traduzir essa peça, e não só traduzi-la, mas também fazer uma tradução e uma leitura cênica, ou algumas leituras cênicas, para depois fazer a publicação. A leitura cênica nós fizemos no ano passado, aqui em Maringá, na verdade, já foi no ano retrasado, em 2024. Foi uma leitura extremamente interessante. Eu publiquei um artigo nesse dossiê sobre dramaturgias, leituras cênicas e tal, pela UNB, e ainda não cheguei a publicar porque estou ainda trabalhando um pouco, mexendo em algumas questões que não considero ainda maduras o suficiente, mas essa oportunidade de falar aqui, inclusive, me fez retomar a tradução e quero ver se publico logo. O Toller me interessou por uma série de motivos. Na graduação, a gente estudou o Massa-Homem, o Homem-Massa, depende da tradução, que é uma peça expressionista de 1919, que ele escreveu enquanto ainda estava preso. Ele foi preso em 19 justamente porque participou da Revolução Conselhista da Baviera, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, tomou conta de várias cidades da Alemanha, e na Baviera ele foi um dos líderes políticos, o Toller. Então, além de ser um dramaturgo, ele era um político engajado que lutou na Primeira Guerra, se tornou um pacifista, depois participou da Liga Espartaquista por um tempo e vem a fazer parte da Revolução na Baviera. Com a morte do Kurt Eisner, se torna, inclusive, o grande líder dessa revolução, acabando preso por conta disso. Só não foi assassinado, inclusive, porque ele conseguiu se esconder na casa de alguns amigos assim que a Revolução foi derrotada. E então, quando ele foi preso alguns meses depois, ele não foi assassinado. E escreveu as peças expressionistas, por exemplo, entre 19 e 24, enquanto preso ainda, né? Massa-Homem foi encenada só em 21, por exemplo, teve uma repercussão bastante interessante, uma peça sobre a Revolução Social, dedicada aos proletários, inclusive. E depois, quando ele é solto em 25, ele fica um tempo sem escrever, e a primeira peça que ele escreve depois, então, de ser solto, é Hoppla, Estamos Vivos, que é essa que eu acabei traduzindo no pós-doc, que tem uma história extremamente interessante, acho que o Felipe já um pouco que adiantou. O Piscator acaba usando a peça, se interessando pela peça, para encená-la como primeira peça no palco do Piscator, e isso em 1927. E para isso ele não só faz algumas mudanças e propostas em termos de estrutura cênica, de organização da cena, como também organização do texto.
e essas mudanças acabam sendo incorporadas pelo Toller, e isso traz um capítulo bastante interessante da recepção dessa peça, inclusive, que é muito pouco conhecida no Brasil, até pelo fato de não ter uma tradução publicada, mas nessa coleção, né, nessa publicação das obras completas de 2014, porque nós tínhamos uma de 1978, mas ela acaba publicando as duas versões da peça em sequência, integralmente, em vez de publicar apenas as mudanças, se fossem pequenas, né, em relação ao que era antes da intervenção do Piscator, os editores optaram por publicar as duas lado a lado e fazer um extenso comentário das diferenças entre elas. Para essa apresentação, eu vou me ater ao texto que foi feito, não vou dizer a quatro mãos, porque também a participação não foi tão grande assim, mas que teve a participação efetiva do Piscator e que foi publicada, em primeiro lugar. A outra foi publicada também, mas tem uma circulação muito restrita, e a partir de 2014, de fato, que a gente tem acesso a ela. Então, esse tema, associado ao fato da importância da cena do Piscator para o teatro brasileiro, influências, inclusive, nos anos 60, no CPC e etc., no Chico de Assis, na montagem, na encenação de eles, da Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, me fez, desde a época então, do alemão, me interessar pela peça e a ela com alguma frequência, e alguns anos, então, trabalhando já diretamente com ela. Para essa minha apresentação, para chegar, né, fazer uma espécie de recapitulação interessada do teatro político, que vai desembocar nessa peça, que já não é uma peça expressionista, é uma peça escrita num registro quase realista, daria para dizer melhor naturalista, mas com traços expressionistas marcantes e pronunciados em algumas cenas específicas, e na construção de um personagem, que é o Carl Thomas, mas não é uma estética expressionista que a domina, muito embora isso seja um assunto também bastante controverso, porque o Piscator considerava a peça profundamente marcada por uma visão expressionista, e ele precisou, então, atuar no sentido de amenizar isso, seja pela cena, seja por intervenções no texto. São discussões extremamente interessantes que, no entanto, no momento, eu não vou me ater a elas, justamente para dar tempo de falar da própria peça. Nessa versão, eu vou chamar de segunda versão, a primeira, inclusive, foi encenada 2 dias antes da segunda, que foi em 3 de setembro de 1927. Ela foi encenada em 1º de setembro, mas, como falei, a encenação que nos interessa aqui é essa do Piscator, propriamente dita. Então, para essa remissão, ou sei lá, para essa recuperação interessada do teatro político, eu vou a 2 momentos. Tomando como ponto de partida, então, a ideia de um teatro político que esteja diretamente interessado em intervir no debate político, por meio da atuação no campo estético. Assim pensado, já vemos que a própria concepção de arte que estamos mobilizando aqui, né, essa que o Felipe apresentou agora há pouco, impede a separação burguesa em campos isolados da vida social, política, economia, arte, vida privada, arte. Falei arte 2 vezes. Além disso, o valor atribuído à obra de arte não pressupõe um teatro desinteressado. Desculpe, né? Minha cachorra está latindo aqui. O Felipe falou, mas eu não tenho como evitar, viu, Felipe? Gostaria que ela está latindo. O valor atribuído à obra de arte não pressupõe um teatro desinteressado. Em outras palavras, as relações entre teatro e sociedade vão além da localização do enredo, num contexto específico, mas passam a ser internas, estruturantes, determinantes em certa medida. Sendo assim, uma obra teatral não será mal avaliada por discutir diretamente questões sociais e históricas coletivas e ativas socialmente. E por muito tempo, até hoje, essa mediação foi tomada por negativa, por conspurcar, de algum modo, a suposta autonomia da obra de arte. A perspectiva, então, aberta para um teatro político exige que se reconfigure o modo de se interpretar o texto e a cena. O lastro político dessa revisitação teórica e crítica do teatro é explícito e ostensivo, impedindo que seja escondido, então, por uma mirada unicamente estética. Isso estou falando já tendo em vista o Toller e o teatro dele, o teatro político do Toller, esse homem, né, um político e dramaturgo, partia do pressuposto de que o teatro dele era uma intervenção política também. Para esse percurso,
que eu estou propondo aqui, a produção crítica da Iná Camargo Costa é excelente. Indico, então, para esse momento, o artigo Transições dela, que está online, evidentemente, e que realiza o percurso que pretendo seguir até chegar, muito em breve, ao Toller do Hoppe. Outro texto também de referência para essa trajetória sumária que faço aqui é o Teatro como um Fórum Político, do Raymond Williams, publicado no livro Política da Modernidade. No artigo da Iná, ela mostra o quanto o naturalismo no teatro precisa ser compreendido como parte da luta de classes, e que essa dimensão política da arte já era vista pelas classes dominantes e já era, portanto, vista a partir do lado de lá, né? A tal ponto que uma peça como Os Tecelões, do Hauptmann, foi proibida na Alemanha e encenada na França por Antoine, no Teatro Livre, um teatro alternativo para peças que eram mal vistas pelo circuito teatral estabelecido, justamente por essa censura. O imperador da Alemanha, Guilherme II, inclusive, nunca perdoou Hauptmann por ter escrito sobre a miséria dos tecelões da Silésia, né? A peça de Diegese se passa na década de 40, e ele escreve isso em 1890. A peça tem como protagonista os tecelões, como já diz o título, e dava expressão à terrível situação que se encontravam, como também punha em cena coletivos de trabalhadores explorados diretamente no momento da maior tensão, quando o seu trabalho era mal pago, né, no momento inicial da peça. Ela acaba contrapondo a casa pobre, escura e lúgubre dos tecelões à mansão do dono da tecelagem, com suas obras de arte, sua música ambiente e a suntuosidade extravagante, bem como dá voz a vários grupos sociais que se encontram na taberna, no terceiro ato, né, e a rebelião que será massacrada pelas forças da ordem no último ato. O naturalismo mostrou, então, em registro realista, a falsidade da ideologia burguesa, e daí os seus tipos, estou colocando aqui como um primeiro momento, ainda não consciente, evidentemente, ainda não engajado, mas de representação dessa luta. E esse momento é importante porque, justamente, nessa peça, que vou tratar, o Toller recupera parte dessa perspectiva naturalista também. Já na virada do século, a dimensão psicológica e subjetiva desse processo de crise da organização social será exposta pelo expressionismo, corrente que também foi abordada por vários críticos a partir de um viés esteticista autocentrado, perigoso, portanto, expressão de uma subjetividade exacerbada e tal. Mas quando lemos Raymond Williams, nesse texto que eu mencionei, diferenciar um expressionismo subjetivista de um outro, que ele chama de expressionismo social, representado pelo mesmo Toller, né, em Massa Homem, ou em outras peças, já se evidencia o caráter político desse teatro. Numa das peças mais representativas dessa perspectiva, Massa Homem, temos a expressão da Revolução Alemã de 18, seus impasses, dilemas, mas também sua urgência. A peça é de 19, versão final de 21, e se percebe o quanto esse expressionismo é político. Nessa mesma década de 20, Piscator inicia sua atividade teatral após contato com o agite próprio da Revolução Russa, que conheceu ainda no fronte da Primeira Guerra, e será fundamental para seu teatro político. Será no contexto do teatro de Piscator que surgirá, inclusive, o termo teatro épico, que será teorizado e desenvolvido por Brecht, desde Baal e Tambores na Noite, né? O termo não é usado lá em 19, mas daria para a gente remontar a isso, a discussão, já em chave crítica desse percurso que eu estabeleci, né, o início dele, pelo menos para a minha argumentação, aqui no naturalismo. Em 27, portanto, temos na Alemanha um repertório estético no campo do teatro político muito complexo e desenvolvido, bem como uma relação com os mais variados públicos que conheciam as inovações estéticas e estavam relativamente à vontade com elas, inclusive com sua premissa política. Pois se o naturalismo ainda não estava pautado por esse interesse profundo no engajamento político, a partir do expressionismo de um Toller, e sobretudo do teatro político de Piscator, Toller e Brecht, de meados dos anos 20, não seria possível compreender, né, esse teatro sem essa relação, digamos, imediata com o campo político. Não é à toa que tanto Raymond Williams quanto Iná Camargo Costa chegam nesses três personagens que eu acabei de mencionar, Piscator, Toller e Brecht, como centrais para se compreender o período, o teatro do período, e essa relação e a função social da arte, e muitas das discussões que eram colocadas a partir dali, né? Esse percurso meio corrido que fiz é necessário para chegar no Hoppe Estamos Vivos, de 27, justamente pelas influências que essas correntes estéticas tiveram para o Toller e para o período, inclusive, né?
Então, chegamos na peça propriamente dita, que já mencionei, mesmo que escrita originalmente pelo Toller, na versão que nos interessa aqui, foi alterada significativamente pela intervenção do Piscator. O prólogo dessa peça é formado por 6 personagens: Carl Thomas, Eva Berg, William Killman, Albert Kroll, a senhora Meller, e um 6º personagem que é chamado unicamente de 6º prisioneiro, que não nos interessa diretamente agora. Esses 5 outros interessam, porque justamente são os personagens que nós acompanharemos durante a peça toda, né? Depois desse prólogo, em que esses 5 aparecem, e além deles aparece também um guarda, que toma conta da prisão, um tenente Barão Friedrich, e alguns soldados. Depois disso, quando começa a peça propriamente dita, o prólogo já é a peça, evidentemente, mas quando ela começa, aparecem por volta de 48 personagens, que não são meros coadjuvantes para construir um quadro amplo de fundo para um desenvolvimento dramático desses 5. Pelo contrário, eles têm uma função narrativa fundamental na peça, e aos poucos eles vão se insinuando para a peça a tal ponto que acaba havendo uma espécie de reversão, e o conteúdo dramático acaba sendo de uma certa forma, traduzido ou passa a ser a expressão das contradições de uma situação específica e o processo que levou a esse lugar. Me interessa bastante firmar a ideia, ou, né, partir do pressuposto de que se trata da apresentação de um processo. E uma das materializações dessa questão está na situação dramática colocada, né? O prólogo se passa em 1919, quando esses 5 prisioneiros, e mais o 6º, estão presos justamente pela sua participação na Revolução Alemã, de 18 e 19, e estão esperando a morte, estão esperando para serem executados. No último momento, chega o tenente, na verdade, com alguns soldados, o tenente Barão, e informa que a morte deles foi comutada em prisão comum, e depois de algum tempo eles serão soltos. Nesse momento, um dos personagens, que é o Carl Thomas, vou chamar só de Thomas a partir de agora, ele enlouquece, ele começa a rir, ele começa a deformar o rosto, e ele acaba sendo levado para um sanatório. Dos outros 4, o tenente pede que o Killman permaneça na prisão, na cela, enquanto os outros são levados embora, e enquanto todos pensam que ele foi sumariamente então executado, porque ele não teria recebido perdão, é o contrário que acontece. Ele foi imediatamente liberado. Esse é o prólogo que se passa em 1919, né? Aí, já fala aqui, né? Depois disso, por imagens projetadas que remetem a um cenário político mundial em crise entre 1900 e 1919 e 1927, somos levados, então, a 1927. Há uma tensão entre o que ocorre nos bastidores e as cenas que são projetadas, o que dá mostras de que há grupos ganhando muito dinheiro com a crise. Ou seja, depois de um início com esses 5 personagens e tal, tem uma primeira transição que já está profundamente marcada pela participação do Piscator. Na verdade, foi uma proposta, uma sugestão dele que se fizesse assim, embora já houvesse a ideia das projeções, de colocar, por exemplo, nos bastidores, um coro que gritava em ritmo crescendo, depois diminuindo, né, como se fosse uma comemoração que vai e vem de modo cíclico. Feliz Ano Novo, saúde, feliz Ano Novo, folha extra, folha, grande sensação, folha extra, né, em júbilo, comemorando a virada do ano dos calendários. Enquanto isso, em tensão com o que acontecia nos bastidores, na tela, nós acompanhamos cenas dos anos de 1919 a 1927. E essas cenas são: 1919, Tratado de Versalhes; 1920, agitações no mercado acionário em Nova York, pessoas enlouquecem; em 1921, fascismo na Itália; em 1922, fome em Viena, pessoas enlouquecem; em 1923, inflação na Alemanha, pessoas enlouquecem. Quer dizer, isso vai acontecer muito na peça, inclusive, as pessoas enlouquecendo coletivamente. Em 24, morte de Lenin na Rússia. Em 25, Gandhi na Índia. Em 26, lutas na China.
Depois, Conferência de Líderes Europeus na Europa, 27. O relógio de ponteiros aparece girando cada vez mais rápido, ruído de relógio, e daí termina essa cena, esse primeiro prelúdio. Durante essa projeção, o personagem Thomas, que está no sanatório, em avental de quem está no manicômio, ele fica andando para frente e para trás na cela dele. Ou seja, eu tenho, assim que termina o prólogo, uma espécie de... O prólogo já começa, na verdade, assim, porque antes do prólogo aparecem cenas de uma insurreição, e uma insurreição derrotada, as pessoas mortas, dizimadas, e daí eles aparecem, então, na cela. Agora eu tenho uma transição diferente, longa. O Piscator fazia essa transição durar bons minutos, inclusive, coisa de 10 minutos, não sei exatamente quanto tempo durava, mas havia uma partitura para todas essas partes fílmicas dessa peça, que, de uma certa forma, criava uma espécie de discurso paralelo à peça. Estamos acompanhando os personagens que vão ser tipificados por essa própria peça, e, ao mesmo tempo, acompanhamos cenas da situação europeia, mundial, né? China, Rússia, etc., que mais ou menos perspectivam a peça inteira, que, de uma certa forma, impedem o mergulho dramático mais direto, alguma coisa do gênero. No caso aqui, então, a gente tem a comemoração da virada do ano, em contrapartida, todas as cenas que são mostradas em vídeo são cenas de fome, do fascismo, do mercado acionário, e etc. E aí começa, propriamente dito, o primeiro ato. Então, quando esse primeiro ato começa, o Thomas é posto em liberdade em 27. 9 anos se passaram enquanto ele esteve ausente do mundo, sem acompanhar o que ocorria lá fora, como se o relógio dele tivesse parado. Para ele, portanto, é como se nada tivesse mudado, nem seu modo de pensar, seu ímpeto revolucionário, suas idealizações e tal. E ele, portanto, vai ser um personagem que vai fazer com que as tensões entre 19 e a perspectiva de 19 da Revolução e 27 saltem aos olhos. Ao invés da gente ter uma perspectiva seriada, em que as coisas acontecessem paulatinamente, existe uma espécie de concentração, como se fosse uma mônada de conhecimento benjaminiano, em que a gente vai encontrar um Carl Thomas que tem esse ímpeto de 1919, num contexto, num cenário em que isso já não é mais o horizonte de expectativa de todos é outro. E, portanto, essa tensão acaba fazendo com que a gente perceba melhor o absurdo da situação em 27 e o processo. Eu tinha reforçado, né, tinha dito que interessaria compreender esse processo das coisas chegarem em 27 como estavam, né? Cabe um parênteses, né? 1927, supostamente, estamos num período da República de Weimar que foi conhecido como os anos 20 dourados, entre 24 e 29, quando a inflação acaba, plano Davis, existe uma suposta melhoria nas condições de vida, e há uma espécie de esquecimento do passado recente, sem que ele tenha sido enfrentado. Né? Então, quando o Felipe fala no início assim, olha, a importância e a atualidade desses temas, dessas questões, né? Hoje a gente vê no Brasil justamente também a dificuldade que a gente teve de enfrentar o nosso passado recente, de fazer uma espécie de superação dialética do que aconteceu, e o resultado foi ter um presidente da República que, quando ainda no impeachment da Dilma, dedica o impeachment, como todos nós aqui sabemos, ao Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quer dizer, é inevitável para mim não pensar no Toller em 27, muito assustado com a situação que aparentemente pretende ter um momento de apaziguamento das relações, e ele, na verdade, ele está vendo por trás ali a manutenção de uma estrutura de pensamento, inclusive, de sentimento, que levou à Primeira Guerra, saiu da Primeira Guerra de uma certa forma intacta, e portanto, o balanço que ele está fazendo em 1927 é bastante negativo. Portanto, a peça acaba sendo uma peça que, além de ter a tensão entre 19 e 27 materializada pela construção do personagem Carl Thomas e nos embates que ele vai ter, nos encontros que ele vai ter com os muitos outros personagens da peça, não apenas aqueles outros 4 que eu mencionei no início, mas com muitos outros personagens, cada um com uma posição social, uma posição ideológica, uma posição política diferentes, e que tem também
dinâmicas próprias na peça, além, então, dessa apresentação, dessa tensão, há uma tentativa de mostrar aquilo que não está facilmente visível, aquilo que está soterrado. E assim, também uma das questões que eu coloquei no meu resumo, eu entendo essa peça como uma espécie de ponto para o qual confluem várias linhas de força, até do teatro político, seja do naturalismo, do expressionismo, da nova objetividade, se quisermos, do teatro cabaré, que aparece, né, não sei se acho que não vou ter tempo de falar da canção do Walter Merrin, mas ela é uma canção fundamental para a peça, inclusive o título da peça é o título da canção do Walter Merrin, que não é em nenhum momento da peça mencionado por nenhum personagem. Hopla, estamos vivos, é o título da canção, e ela aparece como uma espécie de exposição direta das forças políticas operantes naquele momento. Esse é o espírito da canção, e o próprio Toller achou que isso fazia com que fosse adequado que se tornasse o título da peça. Mas vamos lá, né? Então, falando dessa situação do Thomas, voltando, né? Eu quero avançar, prometo, mas ela é fundamental, essa posição do Thomas, porque a partir dessa posição do personagem, da avaliação dele, houve muita discussão na própria Alemanha no momento da encenação da peça. A peça fez muito sucesso, foi encenada na Alemanha no mesmo ano em outros 2 teatros, e nos próximos 3, 4 anos, até a ascensão do nazismo, até 1933, ela foi encenada em várias cidades da Europa, com grande sucesso. Porém, parte da crítica, sobretudo a esquerda, viu na personagem Thomas uma espécie de alter ego do Toller e a perspectiva política da peça. E aí acusaram-no de uma posição muito fatalista, né? O Thomas, já fazendo aqui um spoiler, ele se suicida no fim, esse suicídio seria uma capitulação em vez da luta, tal, entendendo no Thomas um protagonista, e não só um protagonista qualquer, quase como se fosse um herói da peça. Essa é uma visão, obviamente, equivocada da peça. A crítica contemporânea não aceita mais essa visão, mas ela foi muito difundida no imediato, no momento de sua encenação primeira. Do mesmo modo, a direita rechaçou a peça, porque era uma peça bolchevique, pronto, simplesmente uma peça comunista, não interessa ser discutida. E os críticos teatrais achavam que a peça, em alguma medida, era uma espécie de retrocesso em relação à fase expressionista do Toller. Motivo pelo qual essa peça ficou um pouco fora das discussões, inclusive da crítica, ao longo do tempo. Ela retoma, mais ou menos em 78, quando Spalek, que é um estadunidense, talvez naquele momento era o maior especialista em Toller do mundo, publica a primeira versão das obras completas e publica essa peça. Porque quando se falava no teatro do Toller, se ia até a fase expressionista em 24, 25. Então, também discutir essa peça significa um pouco discutir um capítulo dessas avaliações mal feitas, rápidas, sobre a mesma. Então, vamos lá. Eu quero deixar claro, então, que a minha perspectiva é mostrar, por A mais B, que o Thomas, só por erro, pode ser considerado uma espécie de protagonista. Ele é antes um mestre de cerimônias, sei lá, ele é alguém em torno do qual as coisas acontecem, mas que não é a ação dele e nem a perspectiva dele que devem ser a tônica da peça, que é bem mais complexa que isso. Então, vamos lá. Na primeira cena do primeiro ato, então, prólogo, eu já comentei, ele vai atrás de Kilman, justamente daqueles outros 4, o que foi perdoado e, naquela altura, virou ministro. Ele fora libertado imediatamente em 19, agora ministro. Thomas demora a perceber que não se trata de uma astúcia de Kilman, qual seja, infiltrar-se nas estruturas de poder para poder instaurar a revolução em um momento propício. Não é. Ele demora para entender e se assusta ante a mudança radical do seu companheiro. Enquanto está nessa cena, né, na verdade, a rigor, para o Toller, o Kilman, desde o início, desde o prólogo, era uma espécie de representante do SPD. Alguém que tinha participado ali das movimentações, mas que queria antes fazer uma conciliação parlamentar do que propriamente uma revolução.
E aí, o próprio Piscator, inclusive, coloca no texto dele que, para ele, o Kilman é um representante do SPD. Isso não está escrito no texto especificamente, mas é uma frase do Piscator, né? Ele entendendo assim. Do mesmo modo que ele coloca o Piscator, o Thomas, como se fosse um proletário na cena, sabendo que no texto ele não é. Ele é um representante da burguesia que se alia e se alinha, mas tem uma certa distância, né, desses proletários. Ele não consegue se identificar, mais ou menos como acontece com a Sônia Irene no Massa Homem. Mas aqui o Piscator faz isso deliberadamente, para mostrar que existia também, da perspectiva desses proletários, muitas vezes, a incapacidade de compreender o contexto em que eles estavam. Quer dizer, não seria só o social-democrata nessa posição de inconsciência e que não estava muito bem conseguindo se localizar naquele contexto conturbado. Isso já ele chega até a colocar isso num tom meio de brincadeira, assim, eu errei, entre aspas, e ele se tornou um proletário, etc. Enquanto está nessa cena, né, nessa primeira, nós vemos um ministro que não tolera a esquerda, que aceita fazer conchavos com a direita, seja com a nobreza monarquista, seja com os banqueiros liberais, seja cedendo empréstimos para a indústria pesada, ao passo que ameaça uma representante dos trabalhadores do sindicato, tal, que é a própria Eva Berg, a Eva, que também é uma das personagens do prólogo. Ela incita esses à mobilização e greve por mudanças no regime de trabalho. Thomas acaba, então, sendo testemunha de parte dessas articulações. Essa primeiro ato, se passa sintomaticamente entre a sala do ministro e a antessala do ministro, de tal modo que nós acompanhamos não apenas Kilman e Thomas, mas também os conluios entre os outros grupos, notadamente entre a nobreza monarquista, representada por um conde, o conde Lander, e o militarismo alemão, representado pelo ministro da guerra, entre outras que acontecem. Quer dizer, vale dizer aqui que o Piscator imagina para esse palco uma estrutura em andaimes, com 3 andares e pelo menos 3 nichos laterais, ou 4, formando de 9 a 12 células, e nessas células as cenas deveriam se passar. Isso estava no fundo do palco, então na frente do palco você podia também ter cenas que acontecessem ali, e você podia projetar imagens no fundo, podia projetar imagens para frente também num telão, ou de modo lateral. A peça, portanto, ela era muito plástica, no sentido de trazer para a cena um diálogo direto com grandes multidões, seja pelo número de personagens, a gente está falando aqui de mais de praticamente 50 e poucos personagens que atravessam a peça, cada um com uma importância, não vai dar tempo de falar de tudo, mas né, que não são apenas coadjuvantes, definitivamente, mas também pelas projeções coletivos mesmo, movimentos. Na cena seguinte, são mulheres no trabalho, uma cena que vai focalizar mais a Eva Berg, né? Em suma, voltando, importante frisar que antes do Thomas chegar, inclusive, no escritório do Kilman, a cena já acontece por várias páginas. A gente vai acompanhando, então, os conchavos entre os personagens que eu falei. Quando o Thomas chega, a impressão que dá é que, então, ele assume o protagonismo. Mas, de fato, novamente, não. Ele vai vendo quem vai entrando, quem pode entrar, quem não pode, na sala do ministro. Ele mesmo demora para conseguir entrar. Então, quando ele encontra o ministro, efetivamente, no fim da cena, nós já tivemos uma apresentação de uma situação, inclusive, em que os monarquistas, a nobreza ainda monarquista, e o militarismo também, em certa medida monarquista, a gente está falando aqui numa representação do Hindenburg, né, na figura do ministro da Guerra. Hindenburg tinha vencido a eleição para presidente alemão em 25, né, sendo que ele é um dos responsáveis pela derrota na Primeira Guerra Mundial e conseguiu se manter como uma figura de respeito, de destaque, e ser eleito presidente. Ele vai ser, lá na frente, quem vai passar o poder, colocar o Hitler como primeiro-ministro, quer dizer, uma figura de proa, né?
mais para frente na história alemã, e, de uma certa forma, aparece nesse Ministro da Guerra na peça. A peça tem esse elemento documental absolutamente forte, e quanto mais a gente olha para a peça, mais a gente vai percebendo esses momentos. E com isso ela já vai, nessa primeira cena, a antessala fica num andar e a sala fica no andar de cima, e então é preciso passar por uma escada para se chegar nessas duas salas, e você, né, de acordo com as rubricas, só se acende a sala em que alguém está falando, e o tempo todo você fica num vai e vem entre essas duas salas na encenação. Então, continuando, no segundo ato, está tudo tranquilo até aqui, o ritmo está... Posso ir continuando? No segundo ato, acompanhamos, de início, a Eva Berg. Então, a gente vai, de uma certa maneira, acompanhar aqueles personagens do prólogo e outros que vão aparecendo, alguns deles eu nem mencionei agora, mas vou puxar no fim, se sobrar tempo. No segundo ato, então, acompanhamos, de início, a Eva Berg, que atua como representante dos trabalhadores e agora retomou a relação com Thomas. Ela era namorada do Thomas no prólogo. Enquanto ele está desenganado, ela está engajada na luta pela conscientização dos trabalhadores e pela greve, pela movimentação e tal. Ela acaba demitida por sua atuação junto ao chão de fábrica, por escrever panfletos, né? Ela tinha sido ameaçada pelo Kielmann na cena anterior, que era o ministro, e agora foi definitivamente demitida. Ela é apresentada como uma mulher que amadureceu nesse tempo. Ela era uma jovem idealista no prólogo, mas agora ela mudou. Ela tem uma perspectiva dela de um engajamento amadurecido. Se vê como parte, de fato, de um coletivo em luta. Enquanto ele não se consegue encontrar mais. Então, ao procurar emprego, por exemplo, o Thomas, ele diz assim, ele sabe que ele precisa sorrir. E ele passa a sorrir sempre, de modo desgrenhado. De uma certa forma, a descaracterização dele, quando ele tem uma síncope, quando descobre que não será assassinado, retoma quando ele vai tentar conseguir emprego. E ele diz que ele faz isso porque é assim que as pessoas querem vê-lo como funcionário, alguém feliz e rindo sempre. Mas ele está sempre um ponto além ou aquém do que seria o aceitável, digamos assim, do que seria o mais adequado para conseguir compreender e se colocar na situação. É um personagem, portanto, o seu tanto sombrio, e sua incapacidade de compreender o que está em jogo é explícita, né? O Toller e o Piscator querem deixar isso o mais explícito possível. O choque entre os tempos que se materializa nele não tem efeito formativo, mas de esgarçamento e, em certa medida, de aporia. Ele não sabe o que fazer. Na segunda cena do segundo ato, inclusive, a gente já muda completamente de ambiente e estamos em uma sessão eleitoral, montada na Taberna dos Operários, onde acompanhamos a corrupção que faz com que, por exemplo, estudantes de direita, estudantes das Burschenschaft alemãs, que eram muitas vezes depois ligados ao nazismo, inclusive, tenham sido cadastrados como votantes, embora morem na região há 3 semanas. Enquanto os operários da indústria pesada, sindicalizados e que trabalham lá há 4 meses, não foram cadastrados, o que faz com que Albert Kroll, que é outro daqueles caras que estavam no prólogo, e que é um operário engajado e que está à frente aqui, né, na sessão sindical, na zona eleitoral do Partido Comunista, interpele o presidente da sessão eleitoral, mas ele é completamente desprezado por este. Ou seja, a gente vai acompanhando, então, também a falta de consciência coletiva das classes baixas. Aparece uma mulher para votar, e muito pobre, e ela diz que ela veio votar porque ela tem medo das represálias caso não vote, embora não fosse obrigatório o voto. E ela acaba ouvindo dos 3, né, representantes dos partidos que estão ali disputando as eleições, o ministro da Guerra, né, por uma perspectiva, digamos, militarista, por um lado, mas de direita, um conciliador, que seria o próprio ministro Kielmann, e o Partido Comunista, que é exatamente as forças que estavam também na eleição de 1925, né? Aí, esse seria
o segundo ato. Em determinado momento do segundo ato, inclusive, dessa segunda cena, um personagem, a personagem Frau Meller, a única que falta, né, daqueles iniciais do prólogo, ela aparece banhada em sangue, porque ela apanhou de alguém na rua, porque estava colocando panfletos a favor do voto nos comunistas. Eles prendem a pessoa que bateu nela. É o guarda Hunt, que também estava na cena inicial, o guarda, que nesse momento diz que é preciso lutar contra o complô judeu. São várias questões que são trazidas à tona e elas apontam para uma discussão bastante ampla. Mas aqui só estou tentando mostrar para vocês como, de fato, as questões estão muito além de discutir algo em torno do Thomas, e sim da situação alemã naquele contexto e dessa votação. No terceiro ato, a gente já está no Grande Hotel Alemanha, ou Grande Hotel, né? Eu falei de modo algum. É que a própria crítica diz que esse Grande Hotel é uma grande alegoria do que seria a Alemanha. Esse hotel utiliza muitas das células daquela estrutura em andames que eu falei. Embaixo estão os trabalhadores, estão os garçons e as pessoas que trabalham. À medida que você vai subindo, tem uma célula em que tem o Conde Lander, que é o representante dos monarquistas, e que está por trás de uma milícia armada, e fazendo um conluio e combinando com um estudante o assassinato do bolchevique Kuhlmann. Isso eles estão num quarto. Numa sala separada, estão intelectuais do espírito discutindo o futuro da Revolução. E é interessantíssimo, porque é uma vaia enorme que o Toller dá nessa classe dos intelectuais discutindo o que seria a perspectiva da Revolução para eles. E eu falei uma vaia enorme, porque eu me lembro claramente do Mário de Andrade. Eu penso no Mário de Andrade na vaia que é a Câmara Balé, né? A impressão que dá lendo a peça o tom é um tom de sátira mesmo. O linguajar é elevado, mas o assunto é banal. Na verdade, a gente está vendo esses intelectuais defendendo a eugenia, defendendo a direita, defendendo a não mistura entre classes, extremamente rápida a cena, mas sintomática do quadro e destoa das demais. Compõe um quadro mais amplo, evidentemente, como eu disse, me parece ser uma espécie de vaia do Toller nesse grupo. Tem também o próprio Kuhlmann, que está com o banqueiro fazendo o conluio num outro quarto. E o ápice, a cerejinha do bolo, uma telegrafista que está recebendo notícias do mundo inteiro pelo rádio e que interage com o Thomas, que virou garçom, junto com a Frau Meller, que é garçom no Grande Hotel. Então, agora ele é garçom lá no Grande Hotel, para trazer notícias sobre o mundo, as mais desencontradas que vocês possam imaginar. Então, desencontradas, mas elas se encontram, né? Tem um sentido, esse desencontramento, vamos colocar assim. Elas estão... o jazz nos Estados Unidos, um avião que perdeu o controle sobre o oceano, e como é que a gente faz, uma pessoa que está tendo um ataque cardíaco dentro desse avião, e como que um médico pode, à distância, ajudá-lo. Então, são questões que dizem respeito às novas tecnologias e seu uso. Em determinado momento, a telegrafista vira para o Thomas e fala o seguinte, ele diz assim, nossa, quantas potencialidades há nessas novas tecnologias? E ela diz, sim, mas nós temos que tomar cuidado, porque, na verdade, eles têm mais interesse em fazer disso uma máquina de guerra e provocar a morte de gente do que em melhorar o mundo. É uma frase que, de uma certa forma, é uma espécie de síntese desse trecho em que ele interage com a telegrafista e leva ao Thomas a notícia de que talvez estoure a guerra. Né? Isso Ou seja, quando a gente está nessa cena do Grande Hotel, que vai se espraiar pelo quadro 3 pelo terceiro e pelo quarto ato, então vejam o tamanho dela, ela é enorme,
a perspectiva que já se anunciava lá no primeiro ato, quando você tinha a antessala e a sala, e muitos grupos em contato, agora ela é multiplicada por 5 vezes, ou seja, existe um aprofundamento, existe um acúmulo dessa perspectiva, ao ponto de você perder, inclusive, o centro, o que está acontecendo. Em determinado momento, é a apresentação de uma situação aparentemente caótica, mas que tudo faz sentido no contexto da luta de classes que está sendo colocada ali, nesse grande hotel Alemanha. No fundo, então, importa dizer, e articula todas as cenas, o fato de todo mundo, o tempo todo, estar exigindo que esses garçons corram para cima e para baixo para levar uma garrafa de champanhe, para trazer comida, para buscar cocaína, se for o caso, que é uma das coisas que a filha do Killman pede, e você tem, então, como se fosse essa estrutura lateral desses trabalhadores, justamente fazendo a articulação e fazendo a ligação entre essas aparentemente desconexas células em que as coisas acontecem. Ou seja, a articulação social é mostrada no meio de um quadro ideológico, e um quadro político, e um quadro de consciência muito confuso. É uma cena difícil de ser, inclusive, lida. A gente fez a leitura cênica aqui, para fazer a leitura cênica, nós tínhamos que projetar ao fundo o quadro dessas 9 ou 12 células, e à medida que as pessoas falavam, nós tínhamos que projetar onde elas estavam, porque senão você se perde no meio de tanta coisa, e tantos assuntos, e tantos personagens que aparecem aqui, né? Eu deliberadamente não falei de um personagem fundamental para a peça, não mencionei a presença de um personagem que se chama Pickle, mas eu vou falar dele quando eu fizer a síntese a respeito do Thomas mais ao final, então foi proposital isso, né? Em suma, então, nesse momento, inclusive, quando a telegrafista está mostrando o que o rádio, né, apresenta, que se toca a canção Hopla, Estamos Vivos, na peça. Um detalhe, né? O que acontece, então? O Conde Lander está articulando com esse estudante o assassinato do ministro, por considerá-lo um bolchevique. Nessa cena, inclusive, o estudante diz que o avô dele, que lutou na Primeira Guerra, foi destituído de suas armas, de sua honra, pelos revolucionários em 1819, e por isso se suicidou, então ele precisa matar o Killman, que ele não perdoa, etc. O fato é que também o Thomas, fazendo uma avaliação de que todos estão dormindo, que todos estão aceitando aquele quadro que é absolutamente terrível para ele, e ele não consegue mais viver naquele quadro, porque falta um estopim, falta alguma coisa que estoure e que inicie uma mobilização coletiva. Percebam claramente a estupidez disso, né? Quer dizer, um evento bombástico que fizesse com que as pessoas que estão alienadas se unissem rapidamente e conseguissem fazer algo, né? Então, vejam, falei no começo, né, em considerar o Thomas como sendo justamente a visão política do Toller e da peça, soa estranho, inclusive, quando a gente lê com calma a mesma. E ele resolve, então, que o que ele poderia fazer seria assassinar o Killman. Ele considera uma pessoa desprezível, né, o traidor e tal. E ele tem uma arma que ele pegou do guarda Rand naquele momento em que o guarda, mencionei essa cena, em que o guarda é desarmado, ele tinha batido na Frau Meller, tinha falado, né, que a culpa era dos judeus, e nesse momento o Thomas tinha pegado o revólver dele. Então ele entra no quarto do Killman para matá-lo, só que o Killman fala assim, olha, eu estou com dó de você, aparece segunda-feira lá no ministério, eu vou te dar um emprego, só 50, vai. Ele fica tão assustado com essa situação, o banqueiro dá mais R$50 para ele, que ele fala, eu tenho desprezo por você, eu não vou mais matá-lo. Ele não chega a dizer, eu não vou mais matá-lo, isso está subentendido, ele se vira para ir embora. Nessa hora o estudante entra com uma roupa de garçom e atira por cima dele, do ombro dele, no Killman, e o mata. Resumindo muito, o estudante sai correndo e ele sai correndo atrás, dizendo, camarada, fica aí, eu vou te ajudar, vamos fugir. Ele fala, camarada não, que camarada? Camarada o quê? Eu matei um bolchevique escroto. Ele fala, hã? Ele fala, esse cara merecia morrer porque ele é a esquerda radical, o Killman,
né? Nesse momento, então, o Thomas tenta matá-lo, tenta matar o próprio estudante, dá 2 tiros, erra, o estudante foge, a polícia chega, a arma deflagrou 2 balas, 2 tiros foram dados no Kilman. Você matou o ministro? Eu queria matar o ministro. Prendem ele. Ele vai preso e na prisão ele diz que não matou, mas que ele queria matar. Ele conta a história, falam que é uma invenção dele, mas nesse momento ele já, de novo, meio que surtou. Ele perdeu de novo a esperança, perdeu completamente o interesse na vida, inclusive. Tem uma conversa com um médico, o Ludin, sobre o Estado. O médico tenta descobrir por que ele matou o ministro, sendo que ele diz, eu não matei o ministro. E nesse momento, inclusive, esse homem se mostra um nazista. Ele chega, tem uma frase dele, em que ele fala que pessoas como você, como o Thomas, deviam ser erradicadas, deviam ser aniquiladas, deviam ser dizimadas. É um texto relativamente longo, são algumas páginas até chegar nessa frase, mas quando ele diz isso, o Thomas vira para os guardas e fala assim, prendam-no, ele está louco. Os guardas vêm e prendem o Thomas, evidentemente. Nessa altura do campeonato, os outros são presos também, aqueles que tinham ficado presos com ele inicialmente na cela para serem assassinados, são presos porque considerados cúmplices e vão para suas celas individuais agora, que estão também nesse quadro. Nesse contexto, o Thomas se suicida, e logo depois que ele se suicida, esse já é um 5º ato muito curto, que não tem na outra versão, essa é a principal mudança entre a outra versão e essa, ele se suicida, e logo depois que ele se suicida, vem a notícia de que o estudante foi preso e disse que matou o Kilman, e, portanto, todos seriam soltos, mas ele já tinha se suicidado, e a peça termina assim. Eu tentei fazer já uma espécie de apresentação, meu tempo está esgotadésimo, né? Já deu 50 minutos, pelo menos, mas eu queria fazer só uma síntesezinha final, pode ser? Mais uns 10 minutos no máximo. Eu identifiquei, especifiquei 3 momentos, 3 questões, 3 tópicos, 3 pontos, né, para fazer uma espécie de síntese do que eu disse até aqui e tentar reforçar o meu ponto inicial a respeito de como compreender uma peça como essa. E outro estudo seria como compreender a recepção dessa peça. Eu dei algumas pistas ali, mas é algo muito difícil e que não tem muito material sobre, inclusive. Mas, primeiro, né, como eu disse, o grande ponto, o núcleo da peça é a apresentação dessa situação em processo e definitivamente não dá uma solução pronta para as questões que são colocadas. O próprio Toller, quando acusado de ter feito uma peça com um personagem que seria uma espécie de alter ego dele, muito negativo, chegou a dizer assim, olha, na verdade, eu imaginava a Eva Berg, o Albert Kroll, a Frau Meller e outros personagens da peça muito mais próximos do que eu queria dizer sobre a peça do que o Thomas. Eu não entendo a fixação que vocês têm nisso, talvez seja por conta de uma fixação no drama tradicional, então está procurando conflitos que sejam intersubjetivos, tal. Também ele diz, tentei diluir os conflitos intersubjetivos em questões coletivas, mas parece que não fui bem sucedido. Isso já seria uma espécie de avaliação do Toller, que tinha feito algo parecido quando escreve uma carta ao mediador criativo a respeito da encenação de Massa Homem, dizendo que havia uma incompreensão muito grande por parte da burguesia da peça dele. Mas isso é uma questão que a gente pode conversar depois. No caso, então, esses 3 pontos que eu queria dizer. Primeiro, o Thomas acaba sendo muito mais uma espécie, eu falei mestre de cerimônias, em torno do qual essa verdadeira revista de década, não é nem revista de ano, né? Ela passa em revista 19 a 27, pelo menos, se transformou. E sendo assim, ele acaba sendo uma espécie de deflagrador da apresentação e uma perspectivação deslocada, né, dessa situação, para, com isso, pelo exagero, aí sim de matriz expressionista em alguns momentos, mostrar
uma nova perspectiva daquilo que estava acontecendo. Nesse sentido, tem uma influência expressionista, tem uma influência expressionista também muito forte no final da peça, eu não mencionei isso, mas enquanto o médico conversa com ele no final da peça, tentando entender por que ele teria matado o ministro, em determinado momento, o Thomas começa a falar sobre o absurdo da normalização da barbárie no mundo burguês. E o médico diz assim, imagina, normal, as pessoas quererem vencer na vida, ficar ricas e atropelar os outros, e não considerar os outros, e não considerar nada, isso é normal. E à medida que ele vai falando isso, ao fundo, os quadros dos trabalhadores que são mencionados nessa passagem aparecem deformados, os rostos, e eles dizem normal, normal, como se fossem zumbis, como se fossem personagens saídos do Metrópolis. Esse é um momento também, obviamente, de influência expressionista, mas definitivamente compreensível na economia da própria obra. Eu coloquei aqui, o contraponto cômico Pickle, por exemplo, é fundamental para entender melhor quem é o Carl Thomas. Quem é o Pickle? É um personagem do interior, que mora numa cidadezinha chamada Holzhausen, que vem até a capital falar com o ministro, porque ele não quer que o trem passe nas terras dele, e sim na do vizinho. Ou seja, ele quer algum tipo de privilégio, alguma coisa assim. Mas, no fundo, essa demanda nunca é colocada com clareza. Ele se insinua em todos os espaços que eu mencionei aqui, literalmente em todos. Ele aparece para votar, embora ele não more lá, e é escorraçado pelo representante, pelo presidente da sessão eleitoral. Ele aparece no começo, na sala do escritório do ministro, tenta interagir com as pessoas e é desprezado por todos. Depois ele aparece, inclusive, na cena do assassinato, e é confundido com o assassino, ele é preso, e depois é solto, porque ele mostra que ele é parte de um grupamento militar em Holzhausen. Ou seja, ele é um personagem que aparece o tempo todo, tem falas enormes, que não querem dizer nada. Num determinado momento em que ele consegue falar com o Killman, em que ele, de fato, o ouve, a fala dele é enorme e desconexa, falando assim, olha, você que é um ministro deve saber responder, o que vai acontecer? A China vai tomar conta do mundo? E a Alemanha? A gente vai voltar para a monarquia? O que vai ser do mundo? Você é um ministro, você deve saber me explicar. E, no fundo, ele fica como um personagem que um dos críticos mais interessantes dessa peça, que é o Jost Hermann, chega a dizer assim, ele não tem um lugar social determinado, os outros são tipos claramente identificáveis. A quem que o Toller está se remetendo, a que grupo, a que discurso, mas não esse, seria um pouco mais diluído entre aquele caipira, aquele cara mais conservador, ele claramente ele vai votar no ministro Killman, ele quer a conciliação, mas ele também idealiza e idolatra a monarquia, Inclusive ele chega a dizer, olha, a diferença é que na monarquia a gente tinha que vestir uma luva preta, e agora a gente tem que vestir uma luva branca. E ele fala assim, mas olha, não importa a cor da luva, quer dizer, ele está de bem com esses dois grupos. E esse personagem, então, que aparece o tempo todo, é sintomaticamente desprezado por todos, não vale nada, mas está lá o tempo inteiro. E ele acaba sendo uma grande, como é que eu poderia dizer assim, um grande enigma da peça. Para que ele existe na peça? É para construir o riso fácil? Isso seria muito bobo, seria muito pequeno. Na verdade, ele acaba fazendo uma espécie de contraponto cômico à tragédia do Thomas. Thomas se suicida, o Thomas tenta, não consegue entender, não consegue mudar, não consegue se movimentar naquele lugar, embora todos os amigos tenham tentado ajudá-lo, menos o Killman, evidentemente, mas o Pickle não. O Pickle é aquele cara que definitivamente é uma voz que existe, importante, e ninguém ouve, e ninguém interage, Ele atravessa a peça inteira, na leitura cênica que a gente fez aqui em Maringá, as pessoas riam do Pickle, porque rapidamente perceberam que ele era desprezado pelos outros e que ele ficava magoado, mas que ele se afastava e continuava no seu mundinho interno ali. E quando ele vai preso, inclusive, ele fala assim, não, mas eu não matei ninguém. E quando descobrem que ele não matou de fato, fala, o senhor pode ir embora. Ele fala assim, mas agora eu tenho ficha, o que vai ser de mim quando chegar em Holzhausen?
né? Ele chega a ser, assim, ridicularizado por todo lugar que passa. E acaba, então, mostrando que ele ilustra bem essa ideia de que aquilo que não está ligado diretamente ao núcleo dramático acaba sendo tão ou mais importante, talvez mais, do que aquele que está ligado aos núcleos dramáticos. E é um personagem tão importante quanto lateral, quanto marginal na economia da peça. Também o guarda Hunt, que eu comentei muito rapidamente, mas ele aparece em momentos cruciais da peça, né? Ele é o guarda que vai levá-los para serem assassinados no começo, e depois aparece em momentos decisivos da peça. O ministro da guerra, evidentemente, né? Que ganha a guerra e tal. Um segundo ponto que eu queria mencionar é o fato de que essa peça está muito próxima do que a gente vai chamar de teatro documentário. Não é teatro documentário, mas ela está muito rente e diretamente citando, às vezes, quase, situações específicas da vida alemã daquele momento. Ela não tenta fazer disso uma linha de força, mas essa aproximação, às vezes até borrando alguns limites, acaba sendo estruturante para a peça, como dá para... Espero que tenha ficado claro pelo que eu falei, né? E acho que eram essas as questões. Eu teria mais algumas coisas aqui, mas seriam menos importantes do que essa apresentação. Tá bom? Obrigado, Felipe, Gustavo, pelo convite. Era isso. Maravilha, obrigado, viu, Alexandre? Muito legal. Eu vou, bom, abrir então para as perguntas. Então, quem quiser perguntar, fique à vontade. Eu não sei se não tem ninguém não levantado. Bom, vai lá, Gustavo. Não, algumas perguntas foram enviadas pelo chat. Uma, primeiro, de motivos bibliográficos. A Júlia Bontempo pergunta ao professor se possível, o professor poderia mandar por escrito as referências dos artigos que citou no início, da Iná Camargo e do Raymond Williams, sobre o panorama geral do teatro político anterior à peça. E a Cláudia M. primeiro pergunta se é possível encontrar o registro da leitura cênica de Maringá. E a Cláudia M. também pergunta se a loucura representada pelo lapso temporal do personagem Thomas teria quais outros significados além do contraste entre 19 e 27. A loucura representada pelo Thomas? Não, desculpa, em geral aqui, eu acho que é um aspecto em geral. Eu que fiz a relação, ela só coloca o lapso, a loucura representada pelo lapso temporal pelo personagem. Se ela quiser esclarecer. Uhum. Então, na verdade, eu estou vendo a Inês aqui. Não sei se é isso, Inês. O fato de ele ter ficado num sanatório por 8 anos, é isso? E daí ter saído? Não? É a Cláudia que perguntou, desculpa. Quer falar? Pode falar, Cláudia. É que a Cláudia está com o microfone... Exato. Não está conseguindo desfazer. Bom, vou falar aqui, Cláudia, com base no que eu estou tentando entender aqui, né? Porque, ou você está escrevendo? Não. Pelo Thomas mesmo, né? Então, quando ele vai para o sanatório, ele não fica louco 8 anos, ele fica por uns 6 anos sem ter nenhum tipo de conexão, sem entender o que está acontecendo. Depois, aos poucos, ele vai retomando. Isso é dito pelo médico. Ele vai começando a tomar consciência, mas eles o protegem do ambiente externo com medo de que ele recaia na loucura novamente. Eu acho que conseguiu ligar ou não? Conseguiu. Então, a minha dúvida, professor, licença, é nesse sentido, porque a loucura dele, se teria mais algum significado, porque a princípio o senhor comentou que era para representar esse contraste entre 19 e 27, de quando ele sai. Mas esse lapso temporal
dele ficar nesse devaneio e não conseguir se reconectar, né, ou ter essa percepção do tempo presente, teria algum mais significado ou apenas demonstrar o contraste entre 19 e 27? Então, eu entendo assim, o fato de ele ter ficado fora do ar, ele não está bem louco, ele está sem conseguir entender eles o mantêm isolado, faz com que ele chegue em 27, é como se fosse assim, se ele tivesse só preso, mas acompanhando os jornais, acompanhando o que está acontecendo, entendi. haveria uma seriação, haveria uma progressão até chegar... Como aquele Adeus Lenin, né? Que ela... Lenin, Entendi. Obrigada. Todo Adeus Lenin. Tá. Daria para dizer assim, né? Fazendo a brincadeira, mas a questão é, quando ele... Inclusive, é muito interessante quando ele diz pro médico, né? O médico vê o tempo todo como objeto de pesquisa, como a ciência deveria. E quando o médico diz, você está livre, clinicamente você está saudável, mas agora você precisa encontrar o mundo. Você está pronto para isso. Vai atrás dos teus amigos. Ele fala assim, puxa, o Kilman não dá, porque o Kilman morreu. O médico fala assim, morreu? O Kilman? Não, vai atrás dele, que você vai descobrir o que aconteceu com seu amigo, que você acha que morreu. Ele virou ministro, mas o médico não fala isso para ele. Manda ele para lá. Ou seja, na cabeça dele, as coisas estão absolutamente em 1919. A minha impressão é que o Toller queria fazer esse jogo justamente para causar um contraste maior, né? E queria justamente contrapor esses dois momentos. O Thomas acaba sendo uma espécie de narrador, né? Não protagonista, mas as coisas acontecem em torno dele e a gente vai sabendo das coisas junto com ele. Não tudo, mas a grande maioria das coisas. E sendo assim, como ele não muda, não chega a ser ingênuo. Quando ele está com a EFA, ele teve um caso com a EFA, retomou o caso, a EFA trabalhando e acordando 5 da manhã para entregar panfleto, ele fala, fica na cama até às 8, você trabalha só às 9. Ela fala, não, mas eu estou engajada, tal. Mas não vai dar em nada isso daí. Ela volta demitida, né? Ela chega lá e não consegue nem entrar na fábrica, ela é demitida. Quando ela volta, ele diz para ela assim, então vamos para o Egito, vamos para a Índia, vamos fazer uma loucura de amor, já que não dá para mudar nada. Ela fala, você está louco? Eu continuo a mesma. Vou continuar fazendo as minhas coisas. Você que devia arranjar um emprego. Você está perdido. Quer dizer, o tempo inteiro ele é colocado, ele é visto como se fosse uma pessoa que precisa ser, em alguma medida, até tutorada por alguém, sabe? E por isso que soou estranho para algumas pessoas na época, e para a crítica a partir de 78, eu tenho até, esse aqui é um livro extremamente interessante, é só em alemão esse, né? Mas chama sobre Ernst Toller, Drama e Engajamento. Ele foi organizado por esse Jost Hermann em 78, e daria para dizer que é mais ou menos, desculpa, em 81. 78 foi a publicação das obras dele, em que se publicou essa peça, depois dela ter sido publicada no contexto de produção pela primeira vez. E aí existe uma espécie de revisitação dessa peça. E o Hermann, quando ele então faz esse balanço, em 81, ele diz assim, eu não consigo entender como é que a crítica foi tão veementemente contra, e não compreendeu a peça, sendo que na mesma época Brecht estava escrevendo e sendo compreendido muitas vezes, o próprio Piscator, né? Em suma, fica uma questão em aberto. Eu tentei conseguir o máximo de material sobre a encenação, da repercussão, mas confesso que não consegui muito material, não. Tá. Inclusive, na Europa, eles têm ainda casos em que, para você ter acesso a um artigo, tem que pagar uma fortuna. Você, sei lá, chutar aqui $50, você fala, não sei se eu vou usar o artigo, não sei se é bom o artigo. É muito dinheiro, né? Fica difícil ter acesso a alguns materiais. Mas isso me intriga também. Muito obrigada, professor. Espero ter sido claro, assim. Eu Foi. falei como uma metralhadora. Obrigada. Me perguntou da peça, a peça não está publicada ainda, mas eu retomei agora a tradução, porque foi assim, na verdade, o projeto era a tradução, que foi o projeto do pós-doc.
Depois haveria leitura cênica, e a partir da leitura cênica, no embate dos atores, atrizes, na verdade, leitores e leitoras, a gente fez uma encenação da leitura. A gente não fez bem uma leitura cênica tradicional. A gente mesclou quase que cenas encenadas mesmo, mas sempre com texto na mão, com outras sentadas, mas dando muita atenção às projeções que estavam no centro da nossa leitura, às músicas. A gente demorou um tempão para conseguir cenas que falassem, né, fizessem aquele percurso, todos os percursos que eles fizeram, etc. E nessa leitura, muita coisa do meu texto teve que mudar, porque, de fato, não estava bom, né? Mesmo na parte que já foi publicada numa revista lá da UFMG, acho que publicou 1/5 da tradução, eu já vou mudar muita coisa que está ali. Inclusive, até falo aqui para vocês, eu tenho um problema, já disse isso em vários fóruns, que eu não fiquei satisfeito com nenhuma tradução da palavra Hoppla ainda. Então, eu tô trabalhando assim, Hoppla, estamos vivos, porque Hoppla em alemão não é Oba, né? Em muitos lugares, na própria tradução do texto do Scatter, no Teatro Político, está Oba, estamos vivos. Mas Hoppla é diferente, funciona com Oba, mas é mais do que isso. A minha ideia talvez seja manter o alemão mesmo, porque a gente lê em português e dá igual, Hoppla. E daí fica um certo estranhamento, né? Como entender esse Hoppla? Isso aqui é uma interjeição, isso aqui é júbilo, isso aqui é crítica, porque, de fato, na música, é isso que acontece. Eu não cheguei a falar da música, mas na música, cada estrofe é um grupo social que está cantando Hoppla, estamos vivos. O primeiro grupo que canta fala assim, olha, a gente precisa de uma guerrinha para ficar mais rico, para ganhar mais dinheiro, tal, e mandar as pessoas para a guerra. As pessoas têm que se movimentar, tal, porque, afinal, estamos vivos. Aí depois, vários grupos, o último são os trabalhadores, falando, peraí, quando é que nós vamos falar, Oba, estamos vivos? E de uma certa maneira, a canção, ela tenta dizer o que está por trás ali do discurso da própria peça. E aí, como traduzir isso? O título da peça, veja o meu problema. Cláudio. Mais uma pergunta, enquanto a gente se aproxima do nosso teto, da Thaís Tolentino. Querido Alexandre, que felicidade em revê-lo, escutá-lo. Impossível não pensar nas peças de Vieninha, a mais-valia, ao te escutar sobre o Toller, especialmente a chave cômica a partir da qual as contradições são tratadas. Conta mais dessa proximidade. E também da leitura de Maringá, só para nos deixar, que não a vimos, mais instigados. Por exemplo, houve alguma atualização da peça para o contexto histórico pelo qual passamos? Como você disse, as questões da peça são muito atuais. Ora, a história se repete como tragédia, ora como farsa. Grande abraço. Legal. Obrigado, Thaís. Feliz também de te ver. Sim, inclusive a gente pensou muito sobre isso, para como fazer essa leitura e essa atualização. Acabamos resolvendo, fizemos uma atualização nas projeções. Embora nós colocássemos cenas do nazismo, do nazismo não, do fascismo, né, Mussolini e tal, nós colocamos algumas outras imagens que remetiam ao nosso contexto brasileiro, que fosse análoga que mobilizasse mais ou menos o mesmo tipo de grupos e de discursos que estavam na peça, seja os integralistas, seja da votação do impeachment da Dilma, seja frases como, né, esse cara pesa 10 arroba, não lembro agora a fala do Bolsonaro, mas não só do Bolsonaro, evidentemente, mas a tentativa nossa foi criar um estranhamento entre o texto, que se mantinha ainda muito próximo do original. A gente trocou nomes. Então, Reutzhausen, a gente colocou, para ser sincero para você, eu não lembro exatamente, mas algum nome de uma cidade do interior que fosse fácil de falar, que coubesse, que desse o sentido do que a gente queria, né? Mas isso foram mudanças pontuais. Então, no mais, a gente tentou fazer essa atualização por meio desses materiais, que aparentemente são laterais, mas para a peça não são. É uma peça longa, a leitura durou 3 horas, e foi muito difícil de ensaiar, porque justamente éramos em 15 para ler 60 personagens, e alguns tinham que ser cativos, né?
Então, quem fazia o Pickle, quem fazia o Thomas, só podia fazer eles, porque eles estão em todos os lugares. Então, nós tínhamos placas, e nós tínhamos placas na mão, assim, e também, como que fala? Placas e crachás com os nomes dos personagens, e a gente ia mudando na medida que trocava de personagem. Também tinha uma mudança da iluminação e da disposição cênica para a gente dar a ideia dos espaços. Então, foi difícil por um lado, mas foi extremamente interessante. A gente conseguiu um público bacana para assistir. Quem conhece Maringá foi no Solagasta, um espaço que cabe umas 50 pessoas para assistir. Então, foi legal, porque lotou e ficou todo mundo muito perto, sim. E depois a gente fez um debate, evidentemente, uma conversa, assim, e foi muito interessante. Para a tradução, mudou muita coisa, e vai mudar mais ainda, né? Só que é a correria da vida, né? Isso já faz mais de ano, pensando bem. Agora eu não consegui retomar, ficou tudo anotadinho. A gente publicou um artigo, eu, a Bia Protásio e a Milene, sobre essa encenação, viu, Thaís? Então, tem na revista Dramaturgias, essa que eu mencionei, o nosso artigo é sobre essa leitura cênica, especificamente. Mas você tinha colocado uma outra questão no começo, né? Ela tinha começado deixa eu ver se eu acho aqui. O Pedro Mantovani está ali. Puxa, Pedro, que legal. Oi, Ale, vou falar aqui rapidinho que estou colocando as crianças já para dormir e escutando ao mesmo tempo. Mas sobre a proximidade com a mais-valia, com o teatro do Vianinha, toda essa tradição política do teatro dos anos 60, para você falar um pouquinho da proximidade. É engraçado você falar isso, né? Porque eu estava conversando um dia desses, acho que Paulo Bio e com outras pessoas, sobre, afinal de contas, qual o contato que talvez o Fernando saiba, Fernando aqui, que o Vianinho e o Chico de Assis tiveram com o Piscator, para poder dizer que, de fato, havia uma influência do Piscator na cena, da mais-valia vai acabar ser Edgar. Quando a gente vê fotos ou lê sobre essa encenação, me parece clara a influência, né? Inclusive, é notório que o Vianinha chegou a ter o tipo de briga com o Chico de Assis por ver uma encenação que era um pouco grandiosa demais, porque ele estava imaginando, isso poderia atrapalhar, ele teria sido expulso, né? Isso tudo, não sei se aconteceu, mas se não aconteceu, parece que aconteceu, é bem dito, digamos assim, funciona. E depois ele teria vindo mais para o final. Mas para as pessoas que eu perguntei, eu não consegui identificar, afinal de contas. Você sabe, Fernando, alguma coisa? Eu também tentei averiguar isso aí. O Chico de Assis, ele fala, né, lá naquele livro sobre o CPC, ele fala que o Piscator era o nosso grande fazedor de cabeça, né? E aí parece que, assim, a edição brasileira do livro do Piscator saiu só em 68. Só que antes tinha uma edição, parece, em espanhol, que ficava circulando por aí, e que aí acho que foi o que o pessoal teve acesso, né? Agora, é isso, né? São relatos das montagens do Piscator e dá para ver, né, nessa peça, ou no Brasil Versão Brasileira, tem algumas peças que é muito claro, assim, a influência dos relatos que o Piscator coloca no livro dele, né? Acho que foi por aí um pouco o caminho. Mais ou menos esse o caminho, assim, mas seria interessante conhecer um pouco melhor, sabe, né? A gente não tentei por alguns, não cheguei, mas de fato, assim, é inevitável ler Vianinha e ler um cara como Toller. Ele não conhecia o Toller, evidentemente, né? Mas assim, não digo próximo. Por exemplo, a ironia em torno do Pickle e aquela cena que eu falei dos trabalhadores do intelecto, aquilo ali é muito Vianinho. Quando eu leio, pelo menos, eu falo assim, nossa, o jogo de palavras que ele usa aqui, inclusive para traduzir, é horrível, porque não dá conta, eu não consegui ainda ficar feliz, porque, né, queria mostrar a diversidade, inclusive, não só discursiva, mas prosódica, que tem em alguns personagens. O ministro da Guerra, ele destoa dos outros, o Conde mais ainda. Mas aí tem os limites da gente. Puxa,
Não sei se eu vou conseguir, né? Gente, tem mais alguém que está querendo perguntar alguma coisa? Gustavo, você está acompanhando? Eu não estou acompanhando o chat porque eu não sei como é que vai ficar isso na gravação. Então, eu estou usando essa agora como um teste também, aí, a partir de amanhã, eu já sei mais bem como é que funciona. Bom, se não tiver mais ninguém aí, ninguém se apresentando, eu queria pontuar algumas coisas mais para você comentar, que eu acho que são pontos que, enfim, talvez sejam relevantes. Primeiro, bom, aí eu, pegando um gancho no que já foi, pela descrição que você faz do personagem do Carl Thomas, né, Alexandre, eu li só o trecho que você traduziu, né, eu não li em inglês, não li em alemão, não consigo, não tenho como ler, mas eu fico imaginando que tem uma certa semelhança com o personagem, não da Mais-Valia, mas do Revolução na América do Sul, né, um cara que está lá sem saber o que está acontecendo, sem saber onde ele está, né. Eu pensei muito nessa relação, lendo ali também, né, o trecho que eu li, mas agora você falando, isso veio à tona. E os pontos que eu queria trazer, assim, primeiro, a canção, você falou que tem um ato do hotel, que eu não sabia, e a canção fala do hotel, né, e o hotel claramente tem uma analogia com a Alemanha, e acho que aí tem quer dizer, e é o título da peça, então acho que aí tem um trio, né, a canção, a cena e a concepção da peça como um todo. Acho que a ironia é a chave principal, né, da canção, né, acho que isso pode render alguma coisa, né. E outra coisa, acho que você falou brevemente, né, das duas versões, falou que você não vai falar sobre a primeira, mas acho que essa passagem da primeira para a segunda tem a ver com o projeto do Piscator, né, tem a ver com bom, ele dizia que ele queria dar um chão histórico, né, definir as forças sociais ali e transcender, né, o que dizia que era o lirismo, né, um pouco abstrato ali do Piscator, do Thoreau. Eu acho que, enfim, só queria colocar esses pontos, você falar, comentar. Não, eu adorei, Felipe. O Zé da Silva, para mim, é um Thomas. Perdão, professor. Como a gente está atingindo o nosso teto, tem uma pergunta no chat também, eu queria só colocar para você também emendar os seus comentários, se quiser também emendar comentários finais, mas a Cláudia M. pergunta quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para traduzir a peça. Legal. Então, vou falar um pouco de tudo isso, a gente já fazendo um fechamento. Eu tinha até feito uma lista de peças brasileiras que teriam algum tipo de diálogo, não diálogo de leitura, de influência, mas que eu via como possíveis temas para serem estudados. E não consegui lê-la agora, né? Mas elas vão desde o Voto Feminino, que é uma peça de 1890, da Josefina Álvares de Azevedo, no Brasil, que é uma peça que defende o voto feminino, escrito por uma mulher, encenado naquele momento, e que termina com a derrota da luta, e elas dizendo, vamos continuar a luta, vamos em frente e tal. E tem alguns personagens meio caricatos que lembram, sobretudo os homens, a perspectiva do Pickel, mas a Revolução na América do Sul para mim, a mais forte nesse sentido, porque o Zé da Silva também é uma espécie de mestre de cerimônias dessa revista que é o Brasil. A diferença é que o Thomas tem muita consciência, em 19, pelo menos, que fica fora de lugar em 27. E o Zé da Silva é construído em outro lugar, né? De uma outra maneira. Ele quer comer, né? Ele fica tentando ali, o encontro dele, o momento em que ele encontra o anjo da guarda do capital estadunidense, são peças que, a meu ver, vem de uma tradição farsesca brasileira, né? Então, seja a Voto Feminino, seja algumas peças do Martins Pena, Juiz de Paz da Roça, seja a peça do Boal ou Vianinha, que acabam tendo um efeito de teatro político, que muitas vezes as peças mais dramáticas têm dificuldade de fazer, tentando ser drama. É uma questão para a gente discutir em outro momento. Mas, de fato, Revolução na América do Sul, na sua estrutura fragmentada, nessa composição de uma situação em que os políticos aparecem os policiais, imagina, os policiais colocam o Zé da Silva no polígrafo e chegam a dizer assim, olha, vamos testar o polígrafo, você matou Jesus Cristo? Ele fala, não,
Mas tá dizendo que sim, filha da puta, daí começam a bater nele, colocam ele num pau de arara. Quer dizer, também tem uma proximidade com a vida social brasileira, assim, mas, de fato, é engraçado isso, porque essa peça do Toller, ela tanto tem uma tradição naturalista por trás dela, um registro realista, como em alguns personagens tem alguns desvios que daí ficam mais evidentes, e aí entra a questão que a Cláudia colocou. Era a minha maior dificuldade, Cláudia, tentar trabalhar. Por exemplo, o professor Ludwig, que é o médico, no começo da peça, ele parece ser um personagem, um cientista objetivo, neutro, que trata ele mal, porque trata ele como se fosse um objeto, mas como se fosse uma crítica à ciência e essa suposta neutralidade da ciência. Mas no final da primeira aparição desse médico, quando o Thomas vai embora do sanatório, ele fala, raça ruim. Uma frasezinha, uma fala, raça ruim. Quando ele volta no fim, ele já está desvairado. Ele termina justamente tendo uma espécie de epifania nazista, assim, eu não sei se eu poderia colocar nesses termos. E aí eu não queria deixar, eu queria deixar um discurso, o registro, digamos assim, prosódico diferente, né? Ainda não sei se eu consegui, mas essa é uma das minhas dificuldades. E a outra é o tal do Pickle, esse personagem que, como ele não tem um lugar social muito definido, e é meio que um caipira, e o discurso dele vai e vem, etc., fica difícil achar um tom. E o outro também, o problema, na peça eles vão alternando muito entre um registro mais cerimonioso e um mais de amigos. Em alemão, isso é relativamente fácil de marcar, no uso do Sie, no uso do Du, mas quando vem para o português, às vezes eu estou modificando, aí estou tomando para mim, sabe? Não está fazendo muito sentido isso aqui, mas são essas as maiores dificuldades, além do texto ser longo, é um texto comprido, né? E então ele acaba trazendo algumas dificuldades também para manter uma espécie de dicção dos personagens, né, que falam muito. E aí tem a quarta dificuldade, quando a gente foi para a cena, as pessoas liam e falavam assim, eu não consigo falar assim. Isso aqui não faz sentido para mim, essa vírgula aqui, né, a vírgula lida, né, não a vírgula no papel, mas eu não estou conseguindo. Daí a gente ia alterando, mas na verdade eu achei até, para ser sincero, que isso aconteceu menos do que eu gostaria que tivesse acontecido. Acho que as pessoas também estavam, do grupo mesmo, né, tomando o texto às vezes como assim, não é para mexer muito no texto, afinal de contas, né, a peça está aqui, vamos ler. Sendo que eu falei reiteradas vezes, falei, gente, vamos tentar, podem sugerir mudança, vamos mudar sim, a ideia é essa. Então, essas foram as principais questões. Acho que o Felipe tinha falado mais alguma coisa além da Revolução, né? Das duas versões do Piscator. Então, essa é uma questão interessantíssima, porque alguns anos depois, o Toller chega a dizer que não gosta mais da versão que foi publicada dele com o Piscator, que ele prefere a versão que o Thomas não morre, não se suicida no final, né? E o Piscator, por sua vez, ele é muito enfático, adoro o Piscator, mas ele é muito enfático em falar assim, nossa, não fosse eu, essa peça aqui ia ser uma peça expressionista. E quando você lê a primeira versão, você fala, não é verdade. Mas, assim, a gente entende, a gente aceita, e, de fato, as mudanças foram significativas, interessantes, sobretudo na concepção cênica. Mas essa é uma parte difícil da gente entender, em que medida que os intermessos fílmicos, etc., já estavam previstos pelo Toller, que foram... Né, a cenificação, claramente, piscatoriana, mas o que já estava no texto, que não estava... o fato é que Piscator tinha isso aí, de novo o Fernando sabe bem melhor que eu, mas vou me meter aqui rapidinho, ele tinha encomendado uma outra peça, que ele nega, porque ele não gosta da peça para estrear o teatro dele, e leu o material do Toller e falou, isso aqui me interessa, como se fosse um material bruto, mas aqui com esse eu trabalho. E acabou sendo uma peça, a peça... Eu tentei passar essa ideia, ela é maravilhosa, uma delícia de ler, ela é uma peça cheia de nuances e de vai-vens, e de fato, sem conhecer a situação alemã, a gente fica um pouco perdido nela. Ela pede isso, né? Ela chama.
Mas isso, inclusive, quando a gente fez a leitura cênica, alguém que perguntou, a nossa leitura cênica foi um evento de extensão cumprido, em que a gente teve alguns encontros só para discutir o Toller e o teatro na República de Weimar. A gente não queria fazer só uma leitura, a ideia era, e isso já era no projeto de pós-doc meu, quer dizer, a ideia é fazer não só uma leitura, mas com um grupo que estivesse lendo um evento, um projeto de extensão mesmo. E eu queria refazer, porque foi uma leitura que a gente não filmou, porque na hora do vamos ver, a gente estava, aquelas coisas, né, decidindo alguns itens da sonoplastia de manhã, de noite era a leitura, né? Então, de fato, a gente estava com a cabeça em outro lugar, não filmamos. Mas é isso, queria agradecer, acho que já deu tempo, né? Espero que tenha sido interessante para vocês, que se interessem também, queiram ler a peça quando ela for publicada, espero fazê-lo brevemente. Aí minha dúvida, inclusive, algumas pessoas disseram, poxa, você teria que publicar e junto todas as mudanças que permitissem a pessoa recompor as duas versões do Toller. Quer dizer, aí, Felipe, me colocaram um problema que eu não tinha me colocado, que eu estava pensando nessa aqui só do Piscator, né? Ainda penso, na verdade, porque são muitas mudanças, a maioria pequenas, né, detalhes, mas mais significativas, né? Algumas críticas que ele recebeu do próprio Piscator, ele mudou e ele incorporou, não é tudo que ele nega. Eu acho que o que ele nega é mais o fim. Em suma, são questões que vão, né? Obrigado, gente, pelo convite, uma delícia estar aqui com vocês. Legal, obrigado, Alexandre. Bom, acho que, Gustavo, você tem alguma coisa mais aí importante nos comentários? Uma coisa mais a dizer? Não. Acho que foi tudo. Só lembrar que amanhã o encontro é híbrido, então quem puder estar presencialmente com a gente na FEFELESH para escutar o Fernando, que estava aqui com a gente, Fernando Pardal, vai ser um prazer, mas também, como vai ser híbrido, vai ter também a transmissão pelo Google Meet via, pela estrutura da FEFELESH, então pelo mesmo link que vocês estão assistindo agora, dá para assistir também, mas por favor, tentem ir, seria bom ter bastante gente presencialmente. E vou colocar pela última vez, já está fixa, né, no chat, a lista de presença, caso alguém não tenha assinado, e eu acho que é isso. Bom, então é isso. Amanhã vamos ter o segundo encontro, aí vai ser presencial, vai ser na sala 204 da Letras, aqui da FEFELESH, para quem for no presencial, mas também vai ter a participação pelo Meet. Vai ser a fala do Fernando Bustamante, que estava aqui presente. O título da fala dele é Teatro Épico nos Estados Unidos, a montagem do caso Clyde Griffiths de Piscator pelo Group Theatre. É assim que se fala, Fernando? Não sei se eu pronunciei certo. Mas, enfim, estejam lá, e acho que é isso, né? Então, boa noite a todos, e, bom, nos vemos nos próximos encontros. Vou terminar a gravação.